Olá, muito bem-vindos. Eu sou Suzane Silveira Lemos França, professora da Unesp, e como prometida na semana passada, nós vamos aqui hoje atravessar uma das nossas pontes para o passado e vamos começar com uma pergunta. É possível viajar sem sair do lugar? Obviamente que a resposta para o nosso tempo, rapidamente nós diríamos que sim, afinal de contas nós viajamos através da internet facilmente, vamos para os lugares mais inusitados. Mas a questão é, e no século XIV? Era possível viajar? Também a resposta pode ser positiva. Era possível viajar em pensamento e era possível viajar da mesma forma através dos livros. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, sobre um viajante chamado Jean de Mandeville, que é uma história, traz alguns complicantes e nos permitem pensar justamente sobre esse viajar sem sair do lugar. O que é um pouco mais extraordinário, um pouco mais incomum, é a história de um viajante célebre dos idos do século XIV, que escreveu, como outros escreveram também no tempo dele, um livro de viagens para a Terra Santa, para Jerusalém, ou seja, para Jerusalém e também para as partes orientais. E ele, nesse seu livro, ele contou histórias que atraíram muitos homens do seu tempo, e depois eu vou falar um pouquinho dessas histórias, mas o que é interessante nós destacarmos primeiramente é que o seu relato, apesar de ele ter sido muito apreciado no tempo dele, foi conhecido de homens, por exemplo, posteriores, como Colombo, que nós conhecemos tão bem. Esse livro, apesar de tudo isso, de ter tido essa aceitação, séculos depois, alguns estudiosos vieram a comparar esses escritos com outros viajantes que tinham viajado um pouco antes dele, e eles descobriram algo que é bastante interessante para nós refletirmos aqui. Eles descobriram que ele tinha reproduzido passagens inteiras de relatos de religiosos, de mercadores, de peregrinos, de embaixadores, e ele tinha retirado passagens, algumas delas literais, outras um pouco adaptadas. O impacto dessa descoberta, que ela foi muito posterior, ela foi só no século XIX, foi bastante grande. E alguns desses que descobriram, rapidamente, pensando no tempo deles, já chamaram esse autor de mentiroso, de falsário, de plagiário, palavras que são muito familiares para nós. Outros, um pouco depois, problematizaram e já não optaram por taxá-lo de mentiroso. E ao invés de simplesmente o acusarem, eles se perguntaram como foi possível alguém, né, que copiou tanto, que retirou e que diz que provavelmente não viajou, como foi possível que os seus contemporâneos tivessem acreditado nele como acreditaram? Por que eles acreditaram nisso? E foi essa interrogação, de certa forma, que fez com que esse livro ele fosse retomado e fosse repensado. A nossa outra pergunta condutora é como uma invenção pode ter sido tão perfeita a ponto de parecer tão verdadeira. E ao lançarmos essa pergunta também, é importante a gente dizer que isso é uma forma de nós pensarmos sobre o poder dos próprios escritos. Uma resposta possível é de que ele teria sabido muito bem viajar pelos escritos de outros viajantes e conseguiu convencer seus contemporâneos. E por quê? Porque nesse seu relato constava aquilo que os seus contemporâneos achavam que era importante.
como os lugares na Terra Santa pisados por Cristo e outras personagens bíblicas, as características da natureza, das partes desconhecidas, a variedade dos povos, as outras partes por onde ele viajou, os costumes nas terras, para além das terras de Jerusalém, por onde ele diz ter passado. Ou seja, ele falou de tudo aquilo que os homens do seu tempo gostavam de saber. E provavelmente por isso, ninguém do seu tempo colocou em causa que ele tivesse visto ou ouvido falar daquilo que ele narrou no seu livro. Quem era esse mentiroso? Também é uma outra pergunta importante. Quem era esse mentiroso ou viajante de gabinete, como alguns também o chamaram? Nós sabemos muito pouco dessa figura propriamente. Isso era bastante comum na Idade Média. Alguns textos, alguns autores não eram propriamente conhecidos e havia muita discordância sobre a autoria de determinados textos, especialmente porque muitos dos escritos não vinham com o nome do autor. Mas no caso dele, no caso desse Jean de Mandeville, que é o autor que nós estamos tratando aqui, a sua própria vida ela é cheia de mistérios. A cidade que ele conta ser a sua cidade de origem, Santo Albano, na Inglaterra, não teria sequer sido conhecida por ele. E das notícias difusas que sobre esse viajante nos restaram, nós temos uma notícia que está no seu túmulo e que diz que ele era médico e que faleceu por volta de 1372 em uma cidade que é hoje uma cidade da Bélgica, que é chamada Liege. A despeito de nós sabermos pouco dessa figura, né, o relato que ficou conhecido depois como Viagens de Jean de Mandeville teve muito sucesso. E no final do século XV, é importante a gente lembrar que a imprensa só vai ser criada nesse período, os livros começaram a ser reproduzidos. Mas no período do Jean de Mandeville, no século anterior, no século XIV, como os livros eram manuscritos, alguns eles eram dados a conhecer em um só exemplar. Outros, até como a Bíblia, eram um pouco mais conhecidos. Mas o relato dele especificamente, esse relato que teria sido escrito entre 1356 e 1357, ele ganhou mais de 250 manuscritos, que foram conhecidos em francês, em inglês, em castelhano, em português e em várias outras línguas. E ele ficou conhecido com o título de Livro das Maravilhas do Mundo, que já anuncia um pouquinho aquilo que nos interessa aqui pensar. E a sua viagem teria sido realizada ou iniciada em 1322, porque essas viagens, afinal, demoravam bastante, né? Porque eles iam a pé ou a cavalo, então eram viagens bastante demoradas. Muitas incertezas, então, estão em torno do relato desse viajante, mas muitas curiosidades também. Nessas passagens que ele reproduziu, né, nós encontramos então algumas informações que falam sobre esse mundo e que dão justamente a importância do livro. O que entra nesse livro, do que ele fala, por exemplo? Ele fala de pessoas que ele vai encontrando pela chamada Terra Santa, e ele fala também daquelas pessoas do Oriente um pouco mais distante. E ele não contrariou as diversas expectativas dos homens do seu tempo sobre aquilo que haveria nessas partes desconhecidas, como, por exemplo, ele fala de gentes monstruosas, ele fala de pessoas com a cabeça no peito, ele fala de gigantes, ele fala de outros seres excessivamente pequenos, vai recheando o seu livro com tudo aquilo que se imaginava que havia na parte de lá. Sobre a Terra, ou sobre o nosso planeta propriamente, ele já sabia que o nosso planeta era redondo, mas ele cogitava, ele pensava que se um homem partisse da Escócia ou da Inglaterra para Jerusalém, ele teria que caminhar sempre para cima, porque o lugar de onde ele vinha estaria na parte de baixo do Ocidente e, dentro das concepções
geográficas dele, havia um rei que era um rei cristão, um rei mitológico, que foi bastante famoso na Idade Média, que era o Preste João, e que ele estaria na parte de baixo do Oriente. Então ele estabelecia uma correspondência entre esses dois lugares. Para além de falar de Jerusalém, que aparece como ponto central do mundo para ele, para outros devotos do seu tempo também, que tinha uma concepção de geografia, que era uma concepção de fundo religioso, ele vai falar de lugares conhecidos por meio de livros antigos, como, por exemplo, uma ilha onde havia a filha de Hipócrates, que tinha sido transformada em um dragão, por obra justamente de uma deusa chamada Diana. O Mandeville conta na sua história que ele tinha sabido que ela retornaria ao seu estado de donzela quando um cavaleiro suficientemente ousado a beijasse na boca. Mas também depois desse momento, ela recuperasse a sua forma, ela também não viveria muito mais. Mas qual a relevância dessa história para nós entendermos aquele tempo? Ela mostra não só no que eles podiam acreditar, como mostra do que aquilo que eles sabiam dos livros se misturava com aquilo que eles ouviam dizer. Esse mesmo motivo que aparece em um dos capítulos do livro um lugar onde tanto os homens como as mulheres tinham cabeça de cão. E seriam gentes também, a despeito de terem cara de cão, seriam gentes de bom entendimento e que adoravam um boi como seu Deus. E não apenas essas coisas estranhas, mas outras coisas também que existiriam nas partes de lá vão aparecendo no relato dele. E ele reflete, por exemplo, entre essas coisas maravilhosas, que havia um fruto na Tartária que era parecido com uma cabaça, mas que dentro dessa cabaça havia um animal de carne e osso que podia ser comido. Então ele misturava um pouco a natureza dos animais com a própria natureza. E no seu livro, dois outros mundos vão aparecer também bem definidos. Aquele mundo das personagens bíblicas no Egito e em Jerusalém, e aquele outro mundo que é o mundo dos infiéis. E além dessas referências religiosas, o que ele diz sobre os orientais também aquilo que nos interessa aqui pensar um pouco. Ele vai falar da Índia, ele vai falar da China, ele vai falar das ilhas orientais. E ele descreve, por exemplo, ele menciona, por exemplo, a terra das Amazonas, onde não havia homens, apenas mulheres. Ele vai falar de uma terra onde havia uns cães tão grandes e ferozes que atacavam e matavam até os leões. E mais, ele fala ainda de um outro lugar em que as pessoas tinham apenas um pé e que esse pé, por vezes, era usado como uma forma de conter o sol, de dar sombra ao próprio corpo. E entre muitos outros exemplos que ele vai apresentando no seu livro, né? E nós poderíamos trazer aqui, mas não é esse o objetivo, é apenas convidá-los a conhecer um pouco melhor esse escrito que é tão sedutor. Há uma ilha com grandes montanhas de ouro, guardadas cuidadosamente por formigas. E essas formigas, né, elas purificariam o ouro, separariam o ouro puro do não puro. E também elas eram grandes como os cachorros e não deixavam que ninguém se aproximasse. Para além todas essas coisas surpreendentes, é interessante destacar aqui o que diz respeito ao nosso projeto aqui, que é pensar um pouco sobre as condutas, e ele vai falar um pouco sobre as crenças, sobre crenças enganosas, como, por exemplo, em alguns lugares, ele faz referência ao culto a ídolos feitos de pano. Sobre outros lugares, ele vai falar também de costumes estranhos, como o não uso de vestimentas, ou seja, a nudez, também comum entre alguns povos que ele teria supostamente visitado. E ele vai falar de outros hábitos pouco louváveis entre os tártaros, por exemplo, como a falta de higiene,
ou a falta de decência, temas que também nós conhecemos do nosso tempo. E a respeito dos tártaros, por exemplo, ele diz que as pessoas comuns de lá não usavam guardanapo sobre os joelhos e comiam todo tipo de carne e pouco pão, que era algo que era bastante apreciado por eles. E o pior, limpavam as mãos na própria roupa depois de comer. E ele fala ainda de um outro lugar, né, para nós termos uma ideia do mundo dele, de um outro lugar em que as mulheres eram muito feias e mal vestidas, e cujo comportamento condenável podia ser associado um pouco à sua feiura. E se ele diz então todas essas coisas que parecem ora verdadeiras, ora um pouco estranhas e tendenciosas, por que interessa para nós, né, homens e mulheres do século XXI, recordá-lo aqui nessas pontes para o passado? É a nossa pergunta para finalizar. Porque o que é interessante observar é que entre as invenções dele próprio e as coisas que ele leu, as coisas que ele ouviu dizer, que ele contou para aqueles que não podiam viajar naquele tempo, o que havia do lado de lá do mundo, né? Entre essas diversas coisas que eles acreditaram ou não acreditaram, aquilo que era verdade ou não era verdade, o que é interessante para nós pensar é que não se era verdade ou não, mas que eles imaginavam que era possível existir nos lugares distantes, pelo menos um pouco de tudo aquilo que foi ali apresentado. Então, eu os convido a entrar neste livro, que é um livro que tem muito mais do que isso que eu disse aqui, e agradeço a atenção e os convido para a semana que vem voltar a nos acompanhar com um outro livro. Até logo!